Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tô gravando meu segundo vídeo hoje, então ignorem o meu look igual, meu cabelo molhado, minha tiara na cabeça, porque eu aproveitei que hoje eu tô com um tempinho pra gravar vídeos, tá, gente? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um milagre na nossa vida, né? Eu tenho 36 anos, gente, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida há 2 anos atrás. Eu tenho 36 anos esse ano, no mês de maio eu vou fazer 36, então eu já tenho praticamente 36 anos. E eu sou de Caçador, Santa Catarina, tá? Pra quem não me conhece. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu tive muita fé em Deus. Eu passei um período de tempo afastada dos caminhos do Senhor, eu sempre fui religiosa, minha família, desde que eu nasci, minha mãe é religiosa. Então eu tive o privilégio de nascer num berço cristão, né, como diz. E com o tempo passou, com a minha juventude, eu me rebeldei, eu fui contra os princípios que minha mãe ensinou, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, né. E de uns anos ali, o Espírito Santo de Deus começou a falar profundamente comigo, ele começou a tocar no meu coração, ele começou a fazer com que eu sentisse saudades do que eu fazia na igreja, saudade de louvar, saudade de ouvir a palavra de Deus, saudade de sentir a presença de Deus, de chorar, de alegria, de estar na presença de Deus mesmo e poder confiar no Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar profundamente comigo. Foi então que no ano de 2017 eu tomei a decisão de casar no civil, porque isso era o que me impedia de voltar para os caminhos do Senhor. E no ano de 2017, então, eu sentei e conversei com meu esposo e ele concordou e a gente, por sorte ainda, no mês que a gente conversou, que eu tava naquela ansiedade, aquela vontade, eu descobri que tinha um casamento comunitário na minha igreja e eu pedi para ele ir lá e ver o que precisava levar, levou a documentação tudo certinho. E no ano de 2017, em março, em abril, a gente casou, dia 23 de abril. E, gente, assim, pra mim, aquilo não foi a motivação pra mim voltar para os caminhos do Senhor. Por quê? Ainda fiquei um tempo, fiquei até final do ano naquela situação de vai, não vai, né? E passou-se o ano de 2017 eu não fui. E passou-se o ano de 2018 também eu não fui. No final do ano de 2018, as coisas começaram a complicar na minha vida. E eu comecei a ter vários problemas no meu trabalho. E aí, gente, eu com esses problemas do meu trabalho, vou pausar o vídeo porque me deu uma imensa vontade de respirar, de espirrar, né, gente? E aí, eu passei por uma dificuldade no meu trabalho, eu passei por um problema muito difícil e eles me enganaram, gente, sabe? Eu tinha uma certa função lá dentro. E aí, o meu chefe um dia chegou pra mim e me prometeu uma coisa e no final eles fizeram outra. Eu não vou vir ao caso porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? E aí eu entrei em colapso nervoso, uma crise assim nervosa, sabe? Uma tristeza tão grande, gente, que vocês não fazem ideia. E aí eu senti o quanto era importante Deus na minha vida, o quanto sem Deus eu não era nada. Porque o homem, ele pode fazer o que for, mas quem dá a última palavra é Deus. E eu me lembro que há uns anos atrás, eu ainda estava num antigo relacionamento, eu fui na casa de uma senhora, que meu ex invocou de querer ir na casa dessa senhora buscar oração, e eu fui na casa dessa mulher pegar oração, e na época eu estava desempregada, e ela falou pra mim assim que Deus ia abrir uma porta de emprego pra mim, e que nessa porta de emprego que Deus ia abrir, muitas pessoas iam se levantar contra mim, mas que a porta que Deus ia abrir, ninguém ia fechar. E aí, gente, eu comecei a falar com Deus, porque aí nessa hora de tristeza, nessa hora de angústia, você começa a se lembrar de tudo que Deus te prometeu. E aí você começa a cobrança com Deus, né? Aonde que tá a parte da promessa? Deus, foi de Deus aquela mensagem? Se foi de Deus, por que ela não se cumpriu, né? E começam os questionamentos, só que aí você pensa assim, puxa vida, quem sou eu para cobrar alguma coisa de Deus? Olha onde é que eu tô, o que eu tô fazendo por Ele? Nada. O que eu tô fazendo para Ele? Nada. Olha a situação que eu tô vivendo, olha a vida que eu tô. E aí eu senti a necessidade de me apegar em Deus. Foi aí que quando começou a apertar, porque diz assim, o ser humano, ele só lembra de Deus quando a situação aperta. Infelizmente, foi isso que aconteceu comigo. E aí eu comecei a buscar a Deus. E eu comecei a pedir para Deus fazer o que fosse melhor para mim naquele momento. Sabe, gente?
E eu comecei a agarrar, tipo assim, dentro de mim um ódio tão grande pelo aquele meu trabalho, pelo aquilo que eu fazia, e pelas pessoas que fizeram o que fizeram comigo, né? E eles me passaram para um outro setor, eu não gostei do serviço, eu não me acostumei, e eu comecei a entrar numa depressão profunda, aquilo começou a me deprimir, gente, eu tinha vontade de morrer, eu não tinha vontade de entrar dentro do meu trabalho, sabe? E eu não contei isso nunca para ninguém, acho que a única pessoa que sabe um pouco do que eu passei foi o meu esposo. E eu ia todo dia trabalhar, e quando eu chegava no meu trabalho, que eu começava a fazer aquele serviço, porque para muitas pessoas que estão ao teu redor, eles não têm noção de como que é o teu coração dentro de você, né? Você deu a vida pelo aquele trabalho. E muitas pessoas olham para você e às vezes elas dizem: "Ah, tá pagando, tá fazendo, tá pagando pelo que fez. É isso, é aquilo". Gente, sabe? Isso não existe. Só sabe mesmo o que a pessoa tá sentindo, a pessoa mesma, a outra pessoa que tá lá fora. Por isso que eu digo, não julgue as pessoas. Você não tem noção do que aquela pessoa tá passando. E claro, eu fui muito julgada, né, gente? E como tinha muitas pessoas lá dentro que não queriam meu bem, que queriam me ver pelas costas, porque por eu trabalhar no setor de qualidade dessa empresa, eu acabava interferindo na produção que eles queriam, né, que os líderes queriam, eles acabavam não gostando de mim. Sinceramente, eles me odiavam. E eu tinha muitos inimigos por causa disso. Só que aí eu comecei a me questionar com Deus e dizer: por que eu fiquei todo esse tempo aqui, Senhor? Para ser humilhada, para ser rebaixada, para aguentar desaforo dos outros. E o Senhor simplesmente parece que esqueceu de mim. E foi aí que eu comecei a fazer campanha de oração na minha igreja, de 7 quinta-feiras, para o Senhor Jesus abrir as portas para mim sair desse lugar. E, ai, eu não quero chorar, gente, sabe? Mas é que quando eu me lembro, me dá um negócio tão grande. E aí eu comecei a fazer uma campanha de 7 quinta-feiras, né? Para que eles me mandassem embora. De alguma forma eles fizessem um acordo ou me mandassem embora. Eu queria que a empresa me mandasse embora. E aí, gente, eu conversei de todos os lados, não queriam fazer acordo, não teve jeito, sabe? E um certo dia eu tava trabalhando e eu sentada assim, eu tava no canto do meu trabalho e nisso o dono da empresa apareceu. Eu já tinha feito umas 4 campanhas, se eu não me engano. E a gente começou a conversar, ele perguntou por que eu tava lá, por que é que eu tinha saído do meu setor, e eu expliquei o que tinha acontecido. E eu comecei a chorar e falar pra ele. Comecei a contar os meus problemas pra ele, pelo fato de fazer já quase 8 anos que eu trabalhava lá, então a gente tinha uma intimidade pra conversar, sabe? E eu comecei a contar que eu tava com depressão, que eu não gostava mais do serviço, que as pessoas que administravam lá também não estavam mais se adaptando comigo. Ele sabia todo o meu problema porque os líderes iam conversar com ele a respeito. Então, eu sempre falava assim pra ele: o senhor sabe que eu sou uma pessoa que eu trabalho, que eu zelo pela qualidade, não pela produção. Eu sei que isso incomoda alguns aqui dentro, só que eu tenho uma responsabilidade, um nome pra zelar. E se chegar no cliente um produto com problema, a responsabilidade é minha, não é deles. Então, para eles, sabe, eles queriam produzir. Se viesse alguma reclamação do cliente, foi a fulana que mandou, é problema dela, sabe? Então, eles tinham uma meta para cumprir. E era isso que eles me perseguiam, porque eu não atingia essa meta, eu não deixava eles atingir essa meta, porque eu marcava muito defeito. E aí a gente começou a conversar e eu falei pra ele: o senhor podia conversar com o meu superior, com o meu chefe, pra me mandar embora. O senhor é dono daqui, o senhor tem essa autoridade pra dizer dispensa ela, sabe? E ele pediu pra mim esperar, que ele ia ver o que podia fazer por mim. Aí passou uns dias, uma pessoa disse pra mim assim: olha, se eu fosse você eu não esperava tanto, porque o fulano lá, ele já tá meio idoso, às vezes ele esquece o que ele prometeu. E aí, gente, eu tô com uma ardência nesse olho. E aí, o que aconteceu? Eu pensei: meu Deus, será que é verdade? Será que esse homem promete as coisas e não faz? Porque ele já ser idoso, né, gente? Aí, eu fiquei, acho que umas 2 semanas, eu só ficava ligando pra moça do escritório pra saber se ele tinha conversado com alguém, se ele tinha falado com alguém. Fran, ele tá viajando, ele não voltou ainda. Fran, tia calma, tia quieta. Se ele prometeu, ele vai fazer, ele vai achar uma solução. E aí, um belo dia, eu cheguei em casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu tava muito desesperada, tava cansada, tava fazendo um serviço sofrido, gente, sabe? E aí eu cheguei do meu trabalho em casa e eu tinha uma live no Facebook, era mais ou menos umas 11 horas da noite, eu tava deitada, mexendo no celular, porque nem dormia, eu não dormia direito. E tava tendo uma live no Facebook, essas lives que as pessoas muitas das vezes não dão importância, né? E eu entrei numa dessas lives, tinha um rapaz, ele tava pregando,
E na hora que eu entrei, ele falou que quem quisesse oração, quem precisasse de oração, era para deixar o nome nos comentários. E aí eu escrevi meu nome. Quando eu terminei de escrever o meu nome, gente, para quem não acredita nessas coisas, só acredita vendo, né? Eu terminei de escrever meus nomes nos comentários e aquele rapaz me chamou pelo nome. Ele disse: Franciele Vargas Peretti de Moraes, eu acho que é assim que fala seu nome. Ele disse assim: eu tenho uma coisa para falar para ti, que Deus me mandou te falar. E eu, assim, na hora eu já me arrepiei, porque eu acredito muito em Deus e que Deus usa pessoas para falar com a gente. E eu tava em casa, eu tava chorando, eu tava triste naquele dia, eu tinha chorado muito, gente, aquele dia, sabe? E aí eu falei assim, fiquei escutando, né? Ele disse: você crê que Deus vai falar contigo hoje? Eu escrevi que sim, né, nos comentários. E aquele moço falou assim pra mim: moça, eu vi você assinando uns papéis. E só que naquela semana, gente, quando veio essa proposta de eu sair, de eu ser mandada embora, eu comecei a pensar comigo: será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu devo sair? Será que eu não devo sair? Eu comecei a ficar preocupada, porque eu não sabia se realmente era aquilo que eu tinha que fazer. E aí começou a surgir a dúvida, sabe? O inimigo coloca a dúvida na tua vida, mas Deus tem a resposta. E aí eu comecei a ficar preocupada, sabe? Na dúvida. E ele disse: seu Deus manda dizer pra ti, não tenha medo, assina esses papéis. E descansa. E, gente, eu tenho gravado esse vídeo, sabe? Se um dia vocês quiserem que eu coloque aqui, tá no meu computador. Eu tenho gravado. Ele disse pra mim: Deus manda dizer pra ti, assina esses papéis e descansa, filha. Porque Deus vai te dar um espírito de paz. Deus tem contemplado cada lágrima que você tem derramado. E, gente, eu fiquei uma semana. Chegava do meu trabalho, eu chorava. Às vezes você, gente, eu quero contar esse testemunho porque eu quero que ele sirva de lição para você que tá passando por uma dificuldade. Às vezes você chega em casa, você chora e você não aguenta mais. E foi aí então que Deus começou a falar comigo. E naquela semana eu fiquei numa paz, uma paz tão grande, gente. E na outra semana, gente, eles me mandaram embora. Então eu quero dizer assim: Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Tudo que você está passando, não desista. Só que eu não termina aí esse testemunho, gente. Não termina aí, tá? Tenha paciência. Só que aí eu saí de lá. Em janeiro, eu falei assim pro meu esposo: amor, eu nunca peguei o seguro, então eu vou ficar 5 meses no seguro. E eu lembro que na época meu seguro deu 1.300, se eu não me engano. Então eu ia ficar aqueles 5 meses recebendo aquele dinheiro, mais o dinheiro do meu acerto que eu tinha guardado. E aí, gente, minha preocupação era, quando acabasse aquele dinheiro, como é que nós ia fazer? Porque meu esposo sozinho, ele não conseguia cuidar da casa, né? E eu ia ter que procurar outro emprego. E aí não estava fácil de arrumar emprego. E aí eu comecei a me preocupar com isso. Só que Deus, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Foi aí que meu marido, um dia eu cheguei para ele e falei: amor, por que você não conversa com teus superiores para eles passar você para de noite? De noite você vai ganhar mais. Eles pagam bem lá. Você podia tentar. E, gente, naquela semana, um amigo do meu esposo, ele estava interessado em passar para de dia. E ele comentou com meu esposo. E meu esposo só não tinha aceitado a proposta porque eu trabalhava de dia. E aí ia ser um desencontro. Quando eu estivesse chegando, ele estaria saindo, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei pro meu esposo: mas meu amor, vai lá, agora eu não tô mais trabalhando, vai lá e conversa com eles e muda de horário. É a melhor coisa que você faz, tá? Só que aí, meu marido ele mudou de horário, começou a trabalhar de noite, eu tava desempregada, no seguro, ganhando meu dinheiro pra ficar em casa, sossegado, descansei, eu cuidei do meu psicológico, da minha mente, beleza. Deus derramou as ricas bênçãos na minha vida. Só que aí, gente, vem o melhor da história. Quando meu marido recebeu o primeiro pagamento dele, que a gente pegou a folha de pagamento para olhar, vocês querem saber? Meu marido passou a ganhar quase a quantidade que eu ganhava trabalhando. Então, ele ganhava o que ele ganhava de dia e mais um tanto que dava quase o valor que eu ganhava de dia. Então, eu não precisava voltar a trabalhar. Porque Deus deu para ele o salário que eu perdi. Então, além vamos chutar assim, além dos 3.000 que ele ganhava, ele passou a ganhar mais 1.000 e pouco, que era o valor que eu ganhava, que dava quase 4.000 reais. Eu tô chutando um exemplo aqui para vocês entenderem,
tá? A gente não vai falar de valores. E Deus foi tão bom nesse período de tempo, Deus foi maravilhoso. Irmãos, quando terminou meu seguro, foi no mês de julho, acho que terminava meu seguro, se não me engano. Não, agosto terminou meu seguro. Em julho foi o meu último seguro que eu peguei. Em agosto de Deus, né? Finalzinho de agosto, para começo de setembro, a empresa me ligou, pedindo para mim voltar. Irmãos, Deus não deixa um justo perecer. Quando aconteceu essa história, que eu fui demitida, que eu fui mandada embora, que eles fizeram acordo comigo e eu saí, quando aconteceu tudo isso, o que eu fiz? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas é aquela profecia daquela irmã, que ela entregou lá anos atrás. Por isso que eu digo, você pode sim cumprir as coisas de Deus, lembrar ele das promessas. Eu falei assim, mas ela disse que o que era meu ninguém ia tirar, como é que eles tiraram? Por que é que eles tiraram? Eles venceram e eu perdi. Era esse o pensamento que eu tinha. E sabe o que Deus fez? Deus me levou de volta. E eu entrei de cabeça erguida. Gente, vocês não têm noção, vocês que me assistem, que me seguem aqui, o primeiro dia de trabalho eu tava nervosa. Porque eu pensei, eu vou ter que olhar pra cara de todo mundo lá que não gosta de mim. Gente, eu entrei de cabeça erguida. Sabe? E tem um aplicativo que eu já indiquei aqui pra vocês, que é o Rago. Tá? É um aplicativo muito bom, ele tem joguinhos, mas nesse aplicativo tem sala de bate-papo que você pode conversar com as pessoas. E nesse aplicativo, uma semana antes de eu voltar a trabalhar, eu entrei nele, na sala de um amigo, com a intenção de pedir oração, para que Deus viesse me abençoar. E eu entrei nesse aplicativo para adorar o Senhor Jesus, para louvar e também para pedir oração. E aí eu pedi oração dentro do aplicativo, porque eu precisava tomar uma decisão e eu queria que Deus respondesse se era aquilo que era para mim fazer ou não. E dentro desse aplicativo, na hora que eu pedi a oração, um jovem que estava lá no microfone, ele direcionou a palavra para mim. Ele disse, eu quero dizer para essa irmã que está pedindo oração que Deus está me mostrando que você tem que tomar uma decisão. Eu não falei sobre o que era o pedido que eu queria, eu só falei que eu precisava de oração. E esse jovem falou para mim assim, Deus está me mostrando que você tem que tomar uma decisão. Deus está dizendo assim para mim, ó, filha, levanta a cabeça e vai. Levante a cabeça e vai, porque o que é teu ninguém vai tomar. Cara, aquilo, sabe, mexeu lá dentro de mim, porque ninguém sabia da minha história. Deus está dizendo para ti, vai, não tenha medo, eu tô te colocando naquele lugar. E sabe, para você que não acredita em Deus, para você que não tem fé, para você que acredita em Deus e tá passando por uma dificuldade, qual foi a frase que ele me disse? O rapaz não sabia da minha história, ele não sabia de nada do que eu tinha passado, eu não contei nada quando eu entrei na sala. Ele disse, filha, Deus manda te dizer que no passado eles te humilharam, agora eles vão ter que te engolir. E quando ele falou isso, eu caí nos prantos, em choro, porque eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E depois que ele terminou de entregar essa mensagem para mim, eu contei o que estava acontecendo e que Deus realmente estava na mensagem daquele jovem. Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo para vocês assim, ó. Tenham fé em Deus, acredite. Acredite em Deus, deposite toda a sua confiança em Deus, que Deus faz milagre. Hoje, em agosto, vai fazer esse ano, em setembro, vai fazer um ano que eu voltei a trabalhar lá. Eu trabalhei por 8 anos, saí, fiquei um ano em casa. Em agosto, setembro, vai fazer um ano que eu tô lá de novo. Gente, eu tô trabalhando das 5 da manhã à 1h30 da tarde, tem sido o melhor horário. Gente, o meu chefe é um amor de pessoa, ele nem vai no meu setor porque ele fica no escritório, ele não me incomoda, ele não briga comigo. Todas as vezes que ele vem conversar comigo, ele é educado, ele é manso. Já o meu outro chefe, gente, mandaram ele embora. Foi o cara que me passou uma rasteira, sabe? E que judiou de muita gente lá dentro. Ele foi mandado embora. Ele se encostou, ficou um tempo encostado. Depois, quando ele voltou a trabalhar, mandaram ele para o olho da rua, sabe? E isso não é para mim me engrandecer, sabe? Quando eu cheguei lá e me contaram que ele tinha sido mandado embora, eu pude ver que Deus é justo. Eu não pedi para Deus para isso acontecer. Eu não disse, Deus, eu quero vingança. Mas Deus me mostrou que ele é um Deus de justiça mesmo sem eu pedir justiça, porque eu não pedi justiça para Deus, eu pedi paz para o meu coração. Foi isso que eu pedi. E eu me senti, sabe, honrada por Deus, porque parece assim que naquele momento que quando me contaram aquilo, eu vi Deus dizendo para mim, viu, filha, eu sempre estive ao teu lado. Como se aquela frase, o que é que se faz é que se paga.
Isso é verídico. Então cuide com as coisas que você faz para as pessoas, tá? Um beijo, gente. Desculpa minhas lágrimas e a demora do vídeo, porque eu queria realmente contar o testemunho para vocês. E ainda que eu resumi ele para não ficar comprido. Não se esqueçam, tá? De se inscrever aqui no canal e dar um joinha para ajudar a divulgação do vídeo, tá? Fiquem com Deus. E se vocês quiserem mais vídeos assim, motivacionais, eu gravo para vocês, porque eu tenho muita história para contar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!